Já estamos de volta, agora é hora de papo sério. Eu tenho aqui comigo o Dr. Dalton Duarte, ele é psiquiatra do PSF Unasp também, mais um componente da qualificada equipe do NASP que está aqui. Eu quero agradecer mais uma vez toda a administração do NASP pela gentileza de ser desses profissionais que são tão especiais e que vão passar um conteúdo muito bacana para você que está assistindo agora. O Dr. Dalton vai falar hoje sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Doutor, quando é que eu sei que é toque e que é mania? Vamos tentar assim. O que é uma mania normal, eu diria. Legal. De uma forma que a gente conhece popular, essa mania então é uma coisa que você gosta de fazer, um hábito que você tem, uma rotina e que isso para você é muito bacana. Qual o problema nisso? Quando começa a interferir em algumas esferas que são principais. Esfera da sua família, trabalho, acadêmico. Quando você tem uma interferência, isso sim começa a ter um problema real na sua vida. Tá, mas assim, eu gosto de arrumar o sapato, eu tenho meu guarda-roupa arrumado e eu gosto de arrumar o sapato de determinada maneira. Isso é toque? Não, a gente precisa agora... Porque banalizou muito o termo, né, hoje. Algumas coisas assim, tem a tendência a trazer coisas como transtorno. Não, calma, a vida é assim, você tem predileções, isso não é problema, não é para as mães ou os pais ficarem preocupados. Seu filho pode ter predileção, arrumar sua roupinha, o seu sapato. Mas quando isso interfere, essa roupinha para arrumar no armário demora 2 a 3 horas, isso é um problema, entendendo? Não pode você ficar 3 horas da sua vida dobrando e tem pacientes que dizem assim, doutor, olha, eu dobro a camisa 4 vezes, eu coloco, aí eu não aceito que ela ficou um pouquinho, aí eu volto. Então isso começa a ter um prejuízo, você não estuda, você não sai porque você está fazendo aquilo para trazer um certo alívio. Várias vezes. Doutor, a partir de como que surge o toque? A criança já tem predisposição ou é um distúrbio que vai... Como é que surge? Parâmetro geral, 2 a 3% ao longo da vida. Adultos, jovens, adolescentes, crianças, principalmente nas crianças, a gente vê mais nos meninos. É um curso crônico, flutua isso, né, em relação à sua história de vida. Pode começar explicações científicas, estudos genéticos, ambientais, genes que se ativam ou desativam, que criam circuitos neuronais que vão àqueles sintomas realmente que causam prejuízo à vida das pessoas. E eu posso dizer, é uma dor, é uma incapacidade real. O paciente que está nos assistindo vai saber disso aqui, isso realmente incapacita a vida. Como é que a gente deve lidar com uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo? Se você tem alguém aí na família que você percebe que está com esse tipo de comportamento, é só a mania, aquela atividade repetitiva que caracteriza o toque ou tem outras coisas? Vamos lá, vamos detectar. Né? Na infância é muito difícil, a infância você tem crianças ativas, enfim, fica difícil você delimitar o que é normal e o que não é. Tá. Então, alguns e tem pais, fases também, as crianças às vezes encanam com alguma coisa, mas depois passam. São fases na vida mesmo, mas aí você tem que observar, os pais começam a ver quando você tem lesões na pele. Essa criança passa 3 horas tomando banho, essa criança fica lavando a mão exaustivamente, isso traz lesão. Aí o pai começa a detectar a partir disso. O que é isso então? O que é essa obsessão e essa compulsão? Vamos tentar entender um pouco isso. A obsessão então, você tem algo que é recorrente, como pensamento, imagem ou impulso. Ele vem e invade a sua mente, a gente chama isso de intrusivo, vem e traz um mal-estar. Nada mais é importante, é só aquilo. Vem, invade e traz um grande prejuízo. Ademais de ansiedade e medo, traz culpa, traz nojo, traz imperfeição. Imagine só. Então, quais são os exemplos básicos dessas obsessões? A gente tem vários, a gente vai tentar pautar algumas coisas dessas. Agressividade, morte, doença, religiosidade, sexualidade. Então, assim, vamos tentar entender. Na agressividade, como pode interferir na vida de alguém? Imagina só uma mãezinha agora, último trimestre de gestação, pariu o bebê dela e agora começa a ter esse pensamento que ela pode fazer um mal tanto para esse bebê ou para ela mesma, entendendo? Imagina quão perturbante é isso, perturbador. Imagina só agora, alguém que está na igreja, né? Uma pessoa de fé. Então, nesse momento, ele começa a ter imagens de sexualidade naquele momento. Isso é incapacitante para a vida religiosa dele. E aí você começa a ver coisas que acontecem e essa pessoa não consegue levar a vida adiante. E aí você tem um mecanismo de compensar isso, entendendo? Que é para trazer alívio dessa obsessão que te invade. Aí você começa a realizar aquelas atividades com frequência para tirar o foco. Exatamente, para tentar te trazer um pouco de alívio, um pouco de bem-estar. Aí você entra a fazer coisas compulsivas, como por exemplo, verificação, que é a mais comum. Eu acho que sim, a gente tem que ter cuidado, a gente verifica quando você está viajando, eu fechei a porta, não fechei, desliguei o gás, e o ferro queimou, entendendo? Ok, mas essa pessoa não, ela começa a fazer isso exaustivamente. Eu tenho uma paciente, então, que ela demora
para ir para casa dela num percurso mais ou menos assim, de alguns metros, horas, porque ela começa a verificar, ela volta 15, 20 vezes, ela começa a ter agora hábitos de organização, isso aqui tem que estar exatamente simétrico, porque senão ela não aceita, então ela volta. Esse é um outro dado bastante interessante, o transtorno obsessivo compulsivo, ele está muito relacionado também com a simetria, não só com a repetição do ato, mas com simetria e ordenação. Então alguém que tenha isso, se você colocar assim, ele vai retirar, tem que estar exatamente, então vem uma faxineira, limpou a casa, ele vai demorar horas para colocar aquilo simetricamente organizado da forma que ele quer. E não só isso, ele coleciona coisas, imaginando que ele vai precisar daquilo um dia na vida para se sentir bem. Ele começa a ter a limpeza, que é muito comum, então ele lava a mão, aquele medo de se contaminar, então ele já não coloca mais, ele não tira o sapato em casa com medo de se contaminar. Agora me fala uma coisa, doutor, esse transtorno, ele tem graus ou todo mundo que apresenta ele vai apresentar todos esses quadros que você está colocando aqui? Isso vai depender de cada indivíduo, entende? Então a gente lembra que a gente vive hoje aqui uma ansiedade, uma angústia, um vazio, uma coisa muito grande. Então há pessoas que têm um risco maior de se aprofundar muito mais nesse tipo de problema. Porque o que eu percebo é o seguinte, com a banalização do termo, existiram algumas pessoas famosas que até expuseram assim, as suas vidas na tentativa de ajudar quem sofre desse transtorno, mas a banalização do termo colocou todo mundo no mesmo quadro. Então, uma pessoa, eu, por exemplo, se eu passo e vejo um tapete desarrumado, eu arrumo. Mas eu acho que isso não caracteriza como toque. Se eu vejo um quadro desarrumado, torto, eu dou uma ajeitada, mesmo que não seja meu ambiente. Agora, a banalização do termo, ela dificulta tanto a nossa compreensão da realidade do que é mesmo. Olha só, ele falou que envolve muitos outros fatores aqui. E também prejudica também como que a gente lida com o indivíduo que tem o toque. A grande saída é ver se isso interfere ou não na sua vida, do quadro. Ok, você está na sua casa, aquilo não vai te... Você só consertou e viveu, você segue a sua vida normal. Um paciente com isso, ele entra na sua casa como visita, se ele vê os seus quadros, não se mete, ele começa a arrumar. Então ele tem a tendência de tocar, repetir, fazer toques. Vai, volta, olha para o ângulo, olha para o outro. Você entende isso? Então ele só pode sair daquele lugar se ele tocar 3 vezes nesse quadro, se ele consertar. Isso te deixa improdutivo. Então na sua visita, se ia demorar 30 minutos, você demora 4. E como você vai explicar agora que você vai ficar, então, que assunto você vai ter nessa visita, porque você tem que tocar naquele quadro para consertar. Imagina que coisa incapacitante. Agora, como é que a gente trabalha isso, doutor? Como é que a gente consegue, enquanto leigos, lidar e trabalhar com uma pessoa, às vezes um parente, às vezes alguém da família, alguém que a gente precisa conviver. Como é que a gente pode ajudar essa pessoa? Levar sempre esperança, sempre sim, sempre tem esperança, tem caminhos, né? Aqueles estão mais profundos ou não. O que a gente precisa? Detectar. Detectar precocemente, observar pais, está tomando banho muito demorado, tem algum tipo de lesão na pele. Então, começar a observar. Segunda coisa, detectou, tentar estimular. A gente tem alguns caminhos, a psicoterapia comportamental cognitiva, importantíssima, vai te colocar no centro, no eixo de novo, vai te ensinar a equilibrar suas rotinas e seus hábitos, importante. E a farmacoterapia também, a medicação, tira a sua angústia, tira a ansiedade que está associado. A psicoterapia ou a terapia ocupacional, a gente entrevistou aqui duas pessoas muito bacanas, muito inteligentes aqui, falando sobre a estimulação cognitiva. É importante também relaxar, é importante de repente sair do ambiente ou no momento agudo de crise, esse indivíduo não vai ter essa possibilidade. É importante adotar um estilo de vida saudável, entendendo? Assim, parar da correria do mundo, da ansiedade, do estresse, da agonia, da cobrança e tentar agora refletir o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou caminhar. Contato com a natureza. Lembrando, isso é um dos tópicos de tratamento. Sim, é uma ferramenta. Uma ferramenta importantíssima, mas aí eu tenho outras também. Então, a medicação bem colocada, no momento exato, ela tira isso. Então, ele consegue voltar a ir na igreja, ele consegue voltar a fazer coisas que ele não fazia há muito tempo. E aí redescobrir o prazer da normalidade, até de perto ninguém é normal, né, gente? A gente sabe, todo mundo tem suas manias, mas redescobrir o prazer da normalidade, mesmo que seja uma esfera muito pessoal, é muito gratificante, não é, doutor? Redescobrir aquilo que para você é importante, o equilíbrio que você precisa na vida, isso é muito. Para uma pessoa que está nesse problema, que está assistindo e sabe, é muito confortante, é libertador. Olha, momento nenhum aqui do Vida e Saúde a gente tenta tirar assim a importância de visitar um profissional da área de saúde, porque ele vai ter a condição necessária para identificar qual é o grau do problema, como é que é a maneira certa de agir. Mas como o Dr. Dalton disse aqui, a gente precisa buscar também
confiar no Criador e acreditar também nas ferramentas que Vida e Saúde sempre apresenta aqui, de 18 remédios naturais, o estilo de vida. Isso é fundamental também para ajudar no processo de cura. Dr. Dalton, mais uma vez, obrigada. Quero mandar um beijo para sua esposa, que está aumentando a família e também vocês. Parabéns, obrigado, viu? E o Vida e Saúde vai ficando por aqui. Eu gosto sempre de mencionar aquele verso que tem me acompanhado, tem feito diferença na minha vida. Às vezes a gente se vê diante de situações muito difíceis e às vezes a vontade, ela não acontece assim de forma natural. Então Filipenses 2,13 diz que é Deus quem coloca em você tanto querer como efetuar. Acredita nisso. Ele quer ver o seu melhor, ele quer ver você bem e ele vai fazer de tudo para te ajudar a ter mais qualidade de vida. Vida e Saúde vai ficando por aqui, a gente se despede, mas amanhã tem mais, 4h30 da tarde. Eu espero você. Até lá!